representa seu papel. Bate coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiência mal vivida. Oh, oh, oh. Em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta o coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta o coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta o coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta o coração. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Oh, 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 oh. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada.
meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais uma EBD Online. Convidamos a todos para compartilhar esta live que estamos transmitindo aqui da Igreja Sede através da página da IADESGA no Facebook. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com seus parentes. Nós vamos estudar a palavra de Deus por mais uma vez hoje. Estamos aqui hoje com o pastor José Lucas de Sena e estamos na segunda lição do segundo trimestre do ano 2021. Hoje, 11 de abril de 2021, nós estaremos estudando a segunda lição desse trimestre, que tem como título o propósito dos dons espirituais. Pegue sua revista, tome posse da sua Bíblia Sagrada e nos acompanhe através desta live. Estaremos aqui até às 11 horas, transmitindo a EBD Online, em nome de Jesus. O comentarista dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Esta lição dá continuação à lição do trimestre anterior, que falava sobre a atuação do Espírito Santo. E nesse trimestre nós estaremos falando sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então, meus queridos irmãos, fiquem atentos ao estudo desta grandiosa lição, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração inicial aqui, dando início a esta aula, de abertura. Logo em seguida nós vamos falar sobre os objetivos específicos desta lição. Vamos convidar aqui o pastor José Lucas Sena para fazer a oração de abertura em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, amigos ouvintes, aos internautas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, rendemos-te graças, ó Deus, de estarmos aqui nesta manhã, deste dia, agradecido a Ti, ó Deus, pedindo de Tuas bênçãos, rogando, ó Senhor, de Tua presença nesta escola dominical, que Tua palavra alcance os lares, Senhor, e vidas venham a ser abençoadas e curadas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, como eu já falei, eu peço aos irmãos que compartilhem, para que o maior número de irmãos possam, nesta manhã, acompanhar a EBD Online. Estamos no segundo trimestre e estamos dando a lição de número 2, que tem como título o propósito dos dons espirituais. Desde já agradeço a todos que estão aí nos acompanhando através desta live. Nós vamos ler aqui os objetivos da lição de hoje.
os objetivos específicos e faremos em seguida a lição. O objetivo geral desta lição é mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas edificá-lo. Os objetivos específicos no tópico de número 1, conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. O 2, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. O 3, expor o propósito dos dons e a edificação do corpo de Cristo. E vamos convidar aqui o pastor Lucas, ele vai ler a leitura bíblica em classe. E em seguida já pode iniciar esta aula em nome de Jesus. Meus amados irmãos, graças a Deus, por mais uma EBD. Você que está em casa, não pode chegar aqui ao templo. E se você não tem a lição desse trimestre, que é a lição que tem como título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, eu convido para que você tome sua Bíblia em suas mãos, se reúnam em sua casa aí, junto aos irmãos, a família, e tire esse momento para estudar a palavra de Deus. É de grande importância o estudo da palavra. A lição de hoje é a lição de número 2, que tem como título o propósito dos dons espirituais. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, que vai do 8 ao 11, e depois o capítulo 13, o versículo 1 e o 2, que eu passarei a ler o capítulo 12, a partir do versículo 8, que diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e o 2, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Que Deus abençoe. Queridos irmãos, eu só dei um pulinho aqui na questão do textuário, mas vamos ler aqui para os irmãos. O textuário se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12, e diz o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. A verdade prática diz o seguinte: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos na lição de número 2. Pastor Lucas vai dar a introdução a esta lição. Veremos aqui como é a atuação do Espírito Santo, o propósito dos dons espirituais, Tudo se tem um propósito, Tem um propósito quando Deus deu tamanha força a Sansão. Tem um propósito quando Deus deu aquele grande talento a Davi, de quando dedilhava a sua harpa, os espíritos saíam. Então, para tudo se tem um propósito. E nesta manhã nós iremos aprender o propósito dos dons espirituais. Pastor Lucas. Meus queridos e amados irmãos, a introdução da lição, o comentarista
Ele começa dizendo que nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para seus filhos. E o propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. E o pastor ele cita aqui um capítulo e um versículo no Novo Testamento, que é 1 Timóteo 3,15, onde Paulo nos diz nesse versículo, Paulo aqui está orientando os deveres dos bispos e dos diáconos, né? Está havendo orientação para eles, questão de comportamento na igreja. E ele diz, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, né? Paulo aqui está orientando o diácono, os bispos, para como questão de comportamento na casa do Senhor, né? Questão de uso de dons também. Então, o ponto central da nossa lição é que os dons são para edificação do corpo da igreja. E como diz aqui o comentarista, o seu propósito é edificar-nos, unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. A experiência de vida cristã indica que grande parte das pessoas na igreja pentecostais, elas não sabem lidar muito bem com os recursos espirituais que Deus coloca à disposição dos crentes, né? E principalmente quando se refere a batismo com o Espírito Santo, há uma confusão de ideias sobre a natureza, né? A forma de receber, ainda mais quanto à sua finalidade ou propósito, né? Então, essa lição ela vem nos ajudar e orientar-nos como o uso desses dons que foi dado à igreja. É esse que estaremos nesta manhã, nesta lição, trazendo para vocês. O tópico de número 1, queridos, ele fala sobre os dons não são para elitizar o crente, né? E cita no primeiro tópico a igreja coríntia, né? Isso é bem interessante, que vale ressaltar, o comentarista até ele expõe aqui dizendo onde localizava-se essa cidade, a cidade de Coríntios, né? Uma cidade comercial, né, pastor? Uma cidade cheia de muitos visitantes, de muitos intelectuais, onde semeavam diversos tipos de ensinamentos, de heresias, de orientações, de línguas, né? Muitos estrangeiros andavam ali por aquela cidade. Então o apóstolo Paulo ele teve esse cuidado não só com a igreja de Coríntios, mas com diversas outras igrejas, enviando-lhe cartas, orientando como os irmãos deveriam se portar, se comportar. E Paulo exorta, Paulo orienta. E nós vamos perceber que a igreja de Corinto, a igreja dos Coríntios, ela tinha uma diversidade de dons, essa que é a verdade. Ela era uma igreja que possuía diversos dons, mas ela não sabia como lidar com isso, né? Não sabia ser moderada, né, pastor Lucas? E nós vamos aprender isso nessa lição, aprender a lidar com esses dons espirituais. O comentarista começa dizendo que nós não podemos, né, que esses dons eles não são para elitizar o crente, para diferenciar o crente dos outros, para dizer que o crente é mais santo, que o crente é mais sábio, que Deus, né? Que Deus escolheu ele, separou ele com poder para diferenciar dos outros. Não, é isso que nós vamos aprender através desta lição. E havia isso muito em Corinto, quando um falava línguas estranhas, o outro queria também, o outro já interpretava e o outro também, e era aquela grande, confusão toda. E nós vamos aprender isso, porque isso ainda hoje permeia em nosso meio, né? Permeia em nosso meio, irmãos que caem no meio do culto, que tiram a atenção da adoração, que muda. E às vezes na hora da palavra, né? Aí, pode falar, pastor. Às vezes acontece isso também na hora da palavra, né? O pregador está ministrando a palavra e alguns irmãos começam nesse momento a falar línguas estranhas e às vezes atrapalha, né? A mensagem que a pessoa está trazendo.
É bom lembrar também, irmão, sobre Corinto, né? Corinto aqui ela é referente por causa, quando foi criada, ela foi por causa do filho de Zeus, chamado Corinto, né? Das principais cidades da Grécia ali, tinha Atenas, Espartas, né? Corinto também. No ano 146 a.C., a cidade ela foi destruída pelos romanos, né? E foi liderada por Lúcio Múrmio. Aí daí começa o início da era grego-romana, né? A gente vê aqui que tem dizendo que o Império era sendo uma das mais importantes do Império Romano, né? Mas em 46 a.C., Júlio César decidiu reconstruí-la, tornando assim a capital da província romana da Acaia, né? Por isso que a gente vê aqui que o Império Romano, né? Importância do Império Romano, tá? Corinto era uma cidade economicamente rica, como diz aqui, porém marcada pelo culto idolátrico. Olha que coisa interessante, né, irmãos? Uma igreja cristã com os dons, mas havia um culto idolátrico, né? Porque não sabiam usar os dons, e isso gerou uma confusão tremenda para a igreja ali em Coríntios, né? Lembrando que na segunda viagem missionária de Paulo, né, a igreja recebeu a visita do apóstolo, e por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo do gentio tratou, né, em sua primeira epístola dirigida àquela igreja, sobre a abundância das manifestações dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Não faltava nenhum dom, mas lamentavelmente ela foi marcada por um culto idolátrico, inclusive chamado de carnais, como Paulo se apresenta a eles, né? Isso é importante para nós, porque nesses dias atuais parece que não continua algo parecido. E cabe a responsabilidade da liderança da igreja, o ensinamento, né, para a igreja, e os cuidados que devemos ter para não cairmos nesse erro cometido pela igreja lá de Coríntios, que era o culto idolátrico. É verdade. O apóstolo Paulo, ele cita, inclusive no capítulo 1 da sua primeira epístola a Coríntios, né, que havia ali, mesmo aquela igreja tendo uma diversidade de dons, como o pastor Lucas já leu aqui no capítulo 1 da primeira carta e o verso 7, Paulo dizendo que nenhum dom faltava àquela igreja. Porém, no capítulo 3, Paulo diz que havia dentro daquela igreja, né, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois vós porventura carnais e não andais segundo os homens, né? Porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais, né? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, né? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um. Então nós vamos ver aqui, querido, nós vamos ver que haviam dissensões, né? Inclusive dos irmãos, a questão de respeitar diversos líderes, né? Uns respeitavam Paulo, outros consideravam Apolo, outros Cefas, né, que é Pedro. Então nós vamos perceber aqui que mesmo aquela igreja sendo possuidora de uma diversidade de dons, os irmãos não sabiam como lidar com isso. Tinham um comportamento ainda de carnais, né, pastor Lucas? Verdade. Comportamento carnais, e Paulo diz não só carnais, mas meninos. Paulo diz lá no capítulo 3 e 4, né, ele está falando sobre isso. Ele os chama de carnais e também de meninos em Cristo, né? Era tudo ameninado, sabe? Fazendo as coisas. Não sabiam administrar o dom dado pelo Senhor. E a meninice era grande naquela igreja, e como acontece ainda em muitas igrejas hoje na atualidade, né? Às vezes tem as meninices, né, que a gente vê. São os meninos em Cristo, né? E devem ser ensinados, né, a respeito dos dons espirituais. Inclusive, né, pastor Lucas, eu creio assim que muitos irmãos, eles deixam determinadas denominações, né, que fazem uso constante do ensino da palavra, eles deixam essas igrejas dizendo essa igreja ser fria, dizendo ser uma igreja que não tem
não tem espiritualidade, né? Nos dias de hoje a gente É percebe. verdade. Se você, eu, pelo menos, já passei por alguma igreja que eu fui chamado de igreja fria, né? A igreja do pastor Lucas é fria. Aí você vai atrás, porque essa pessoa diz isso? Porque na dele lá é só os ameninados, né? É o culto ameninado. É aquele movimento todo e palavra nem sequer tem, né? Eu lembro muito bem, inclusive o pastor Linaldo, ele cita um exemplo no livro dele, que aconteceu certa feita, ele não fala da pessoa dele diretamente, mas indiretamente. Ele disse que ele foi convidado para ministrar numa igreja, né? E chegou no tempo, estava lotado, mas na hora da pregação ficou inviável discorrer sobre o tema que o pregador que ele tinha proposto, né? Porque os irmãos quase sem parar falavam línguas o tempo todo, né? Era uma comunidade bem animada, avivada, por assim dizer, mas pareceu claro que havia faltado ensino quanto ao uso dos dons espirituais, especialmente o dom de línguas, né? Eles não faziam com o intuito de prejudicar a transmissão da mensagem, mas estavam muito mais interessados em mostrar que eram batizados com o Espírito Santo, porque falavam em línguas, do que com o entendimento, né, de que lhe seria transmitido. E diz o comentarista que tiveram que encerrar a prédica mais cedo, pois éramos interrompidos o tempo todo com brados de alta voz de louvor, né? Ou seja, lamentavelmente, queridos amigos, irmãos e ouvintes, eu creio que os irmãos já se viram isso acontecer, né? Em plena hora do culto sendo ministrado, lembrando claramente que Paulo não está proibindo ninguém de falar línguas estranhas, certo? Lá quando você lê Coríntios 12, ele não está proibindo. Ao contrário, ele está ensinando que é para falar línguas estranhas no culto, tá? Mas devemos entender que se o pregador, né, estiver ministrando a palavra de Deus, você tem que estar atento à mensagem de Deus, né? A palavra de Deus, ela é Deus falando para nós na igreja. Eu não posso estar agora me exaltando, como diz aqui a lição, elitizando, né? Tornando próprio. Não, de maneira nenhuma, né? A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não é o Espírito Santo que está sujeito a mim, mas é o meu espírito, né? Eu tenho o controle emocional, tá? Tem um irmão Fabiano Santana, está dando aqui fazendo aqui um comentário, queridos. Eu quero até dizer a você que pode fazer seu comentário aqui, e dentro do tempo aqui a gente vai ler o seu comentário, vai comentar também sobre a sua opinião. O irmão Fabiano está dizendo assim: o crente com dons não pode achar que é a quarta pessoa da Trindade. Isso seria um quarteto, né? Pai, Filho e Espírito Santo e aquele... Eu tive a oportunidade de estar em uma de nossas congregações, queridos, num evento, pastor Lucas, um evento de novos convertidos. E o pregador que estava naquela noite, achei bem chocante. Um evento de novos convertidos já é um negócio que você tem que ter muito cuidado no ensino da palavra. São meninos ainda, né? Tem que ser tratado com leite. E eu achei bem interessante o pregador lá, né, sentadinho no seu lugar. E de repente, quando chegou o momento da palavra, o pregador já pega no microfone falando em línguas estranhas, coloca o microfone no banco onde ele estava sentado. Já quer fazer o movimento, né? O cara está sentado lá calado, não dá nem um pio. Mas na hora que pega o microfone, já quer fazer seu movimento lá na igreja, né? Colocou lá o microfone lá no banco, lá onde ele estava sentado, saiu no meio da igreja, andando para lá e para cá, profetizando para um, falando para outro, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, querido, quando a gente... Agora, Abraão, muitas coisas dessas acontecem porque às vezes essas inovações chegam na nossa igreja e ninguém proíbe. Ninguém limita. Vai deixando que um pouco mais aí está feita a confusão, né? E achando que aquilo é Deus. Isso é o mais ruim que tem, né? Achando que é uma ação de Deus aquilo ali, quando não é uma ação de Deus, eu nem digo também do inimigo, mas uma ação do homem em si, né? Ele é menino em Cristo, como disse Paulo, né? Ele é um meninado, é um menino que não tem controle, né? E às vezes esses erros acontecem pelo fato do ensino, não é? Você vai deixando as coisas acontecer. Eu lembro muito bem que cheguei em uma igreja para pastorear,
quando eu pastoreava aqui no estado do Rio Grande do Norte. E eu soube que tinha uma irmã nessa igreja que ela tinha o costume de, na hora do culto, né? Como realmente eu vi. Quando o pregador estava pregando, ela tirava as sandálias, já se preparava para correr da igreja, pular, né? E eu fiquei sabendo disso. E realmente, no primeiro culto que eu fui, eu vi que ela tirou a sandália, estava lá no banco, tirou a sandália dos pés. Eu falei, ela vai correr, quer ver? E quando ela se mexeu para cá e para lá, eu disse, irmão, e eu falei, irmãos, crente que correr aqui dentro da igreja, eu vou pedir para os diáconos amarrar essa pessoa e está lá na secretaria. É claro que eu não ia fazer isso, né? Mas quando ela olhou para mim assim, com os olhos, né, bem atentos, né, e pensou 2 vezes antes de correr, Abraão, e não correu. Desde o dia que eu cheguei lá até minha saída, e creio que hoje não corre mais, né? Que eu disse, olha, não precisa você estar correndo aqui dentro da igreja, né? Na hora da pregação, falando línguas em alto tom. Não, eu só fica no seu banco, fica aí, ore a Deus, fala em línguas num tom baixo, né? E preste atenção à palavra. Então houve esse ensinamento, né? E graças a Deus que funcionou, sabe? É sobre isso que a gente está falando, queridos, né? Os dons, eles têm um propósito, né? O propósito dos dons espirituais é para a edificação da igreja e até mesmo do indivíduo, certo? Nós precisamos salientar sobre isso, que tem um propósito. Quando você se apodera, se elitiza, né? Acha que você é o crente, é o usado, né, pastor Lucas? É o usado por Deus. Então você não pode fazer isso. Era isso que aconteceu. Na igreja de Corinto, por exemplo, o comentarista aqui, o pastor Elinaldo, usa essa igreja como um exemplo para nós, né? Um exemplo contrário, né? E a igreja de Corinto, inclusive, havia muita conversa, né, pastor? Muita conversa. Tem uns grupinhos, né? As mulheres faziam pergunta ao pregador. Na hora da pregação. Na hora da pregação. Era uma confusão só, querido. Era uma igreja difícil de lidar. E o apóstolo Paulo está ali escrevendo essa carta para organizar a Santa Ceia, vocês sabem, na própria carta de 1 Coríntios capítulo 11, era uma coisa desorganizada, havia uma desorganização. Os irmãos não sabiam como lidar com esses dons espirituais. Todo mundo queria se mostrar. Agora é interessante, Abraão, enquanto que a igreja de Corinto tinha os dons, tinha todo esse movimento, já a igreja de Tessalônica tinha um problema que não queria saber da questão dos dons. Entendeu? Lá em 1 Tessalonicenses 5,19, né, é uma recomendação de Paulo dizendo para a igreja, olha, não extingais o Espírito Santo, né, não apague o Espírito Santo, né? Não despreze as profecias, examinai tudo, retendo bem. Por quê? Porque eles tinham ouvido falar já tantas coisas ruins. E disse, olha, não quer esse negócio aqui não, porque só está gerando confusão. Aí Paulo também está orientando ela, dizendo, olha, não apaguem o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo, né? E não desprezeis as profecias, né? Aí Paulo diz, examine tudo, retende o bem, né? Então, enquanto que uma igreja era muito quente, a outra estava com medo, né? Dizendo, não vamos colocar esse negócio aqui não, porque é complicado, está tendo muito problema aí, né? E Paulo está ensinando e orientando também a igreja de Tessalônica, né? A igreja de Corinto era pentecostal e a igreja de Tessalônica era a igreja mais... Estava com medo porque via aquele movimento, né, sobre os acontecimentos. Não compreendia, né? Paulo não está... nós não estamos aqui, queridos, incentivando ou ensinando os irmãos que não podemos ser pentecostais, né, pastor Lucas? De maneira nenhuma. Inclusive Paulo, quando ele começa ensinar sobre os dons, lá no capítulo 12, ele começa dizendo, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Exato. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aí nos mudos, conforme os era, né? Portanto, né? Aí ele vai ensinando, orientando e falando, principalmente no versículo 7, ele fala das manifestações do Espírito, que é dado a cada um para o que for útil, e aí ele começa o ensinamento, começa a ensinar. Então, o que Paulo traz exatamente o ensino, não dizendo que os irmãos não podem falar línguas estranhas, né? Inclusive no capítulo 12, queridos irmãos, ele diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, né? Ele está dizendo, vá procurar os dons espirituais. É
Tem uma passagem também, Abraão, lá em É usar os dons para o para o propósito. Né? propósito, né, que a gente vai ver aqui, lá em Romanos capítulo 1, versículo 11, Paulo diz, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim que sejais confortados, né? Então, Paulo foi um grande incentivador do uso dos dons, né? Mas com ordem e decência. Com maturidade, né, Com pastor? maturidade, né? Com maturidade, é verdade. Então, Abraão. Paulo, né, ele não está incentivando os irmãos a serem frios. Paulo não está dizendo aos irmãos que devam largar a busca pelos dons espirituais, não. Paulo está incentivando os irmãos a buscar esses dons, mas que buscar com sabedoria, né? Não com, utilizar esses dons não com ignorância, tá certo? Mas com propósito, para edificar a si e para edificar a igreja. O irmão Delson Mamed está falando aqui dizendo, dons do Espírito não é sinal de santidade, porque muitos estão com meninice nas igrejas. Verdade. Verdade, Nelson. Nós estávamos falando isso aqui há pouco tempo, né? Como Paulo se dirigiu à igreja lá em Corinto, ele não se dirigiu apenas como crentes carnais, mas disse como os meninos em Cristo. E lamentavelmente essa meninice ainda hoje acontece em algumas congregações, né? Inclusive, o que acontece muito é porque, sabendo disso, muitas pessoas que realmente dispõem do dom da palavra, né, pastor Lucas? É verdade. Muitos dispõem de uma boa oratória, muitos dispõem de ministério de profecia, por exemplo, né? Do dom da profecia. Mas o que acontece é que às vezes a pessoa ultrapassa o limite em que Deus ele quer. começa, como está aqui na lição, Abraão, elitizar, né? Ele Exato. torna próprio. Ultrapassa o propósito. Ele torna próprio. E há um perigo nisso aí, que quando fala aqui no subtópico 3, dom não é sinal de superioridade espiritual, e diz aqui o comentarista que muitos crentes, erroneamente, que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus, por isso acham que são mais espirituais que os outros. Isso não é verdade, né? E há um perigo também, e Jesus Cristo ensinou, ele diz que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Ele cita aqui Mateus 7, 22 e 23, onde vai acontecer que muitos vão chegar diante do Senhor, né, e dizer, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Porque eles eram meros religiosos, né? Ou seja, eles elitizaram o dom como tornaram próprio para si e não honraram ao Senhor Deus. E a pessoa muitas vezes, pastor Lucas, ele se elitiza, né? Ele se apropria dessa elitização porque ele encontra grupos na igreja, né, que o apoiam. Não é verdade? Que o idolatram, como acontecia em Coríntios, né? Havia, ainda mesmo os crentes com esses dons, eles havia uma idolatria entre eles, né? Os irmãos, não, veja que Paulo vai falar. Tem os grupos, né? Havia os grupos da época, inclusive tinha o grupo de Paulo de Apolo e tinha o grupo de Jesus também. O grupo de Jesus. Tinha o grupo de Jesus também, mas o grupo de Jesus também era meio confuso lá, sabe? Quer dizer, Paulo repreendeu todos, até o grupo de Jesus Paulo repreendeu, né? Isso acontece hoje, Abraão, a gente vê muito isso nas mídias sociais, né? A gente tem acompanhado aí, e quantos grupos tem, né, que pessoas não... Eu sou contra não, viu, amigo ouvinte? Você está me ouvindo, eu estou aqui generalizando também não, achando que é todos. Mas tem grupos nas mídias sociais que só misericórdia de Deus, entendeu? Eu não sei como tem pessoas que ficam ouvindo este tipo de pessoas, né? Enquanto isso, há outros que vale a pena ouvi-los, é verdade? A nossa orientação, nosso ensino é para que os irmãos tenham cuidado. Se o irmão tem um dom de louvar, né? Tem um dom de falar em línguas estranhas, tem um dom de discernimento, tem um dom de profecia, qualquer que seja o seu dom, o dom da palavra, que os irmãos tenham maturidade, tenham sabedoria, né? Até para saber tratar os elogios, né? Tratar os elogios, né? Tem irmão que às vezes conta, meu irmão, aquela profecia que o Senhor me deu foi uma bênção, né? E às vezes a pessoa que tem o dom da profecia, muitas vezes não sabe como lidar com isso. Então Paulo vai mostrar para nós, né, a sua maturidade
Por exemplo, quando uma determinada jovem começa a elogiar verdadeiramente, esse aí é um homem de Deus. Abraão, por isso que a gente vê como é bom a questão do crente, principalmente o novo convertido, participar do discipulado, né? Participar da EBD, né? Participar dos cultos de ensino, né? Porque isso vai trazer ensinamentos para a vida dele e ele vai aprender bem com isso. Eu lembro muito bem no começo da minha fé, eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de meus primeiros pais na fé terem homens assim renomados, como o pastor Linaldo, né? E tantos outros. Dr. Lázaro foi também meu pastor. Enfim, muitos desses irmãos, e eu aprendi muito com esses homens, tá? Me espelho muito neles. E eu, muito novo na fé, não entendendo, apesar de eu ter vindo já do espiritismo kardecista de Allan Kardec, né? Eu lia muito a filosofia kardecista e falava-se da Bíblia também, mas quando realmente eu recebi o Espírito Santo de Deus e aceitei Jesus Cristo realmente como meu Salvador, aí o meu entendimento abriu, né? E eu vi que aquilo que eu aprendi lá com Allan Kardec não era de acordo com a palavra de Deus. E com 6 meses eu fui batizado com o Espírito Santo, Jesus me batizou, mas eu tive que aprender muito ainda, né? E esses homens me ensinaram, né? Como diz lá em Efésios, no capítulo 4, né? E seu versículo de número 11 em diante, né? Que Deus deu um para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E o versículo 2 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, estes homens, eu aprendi muito com eles e aprendo ainda hoje, pela graça de Deus. Assim deve ser também você, amigo ouvinte, que está nos acompanhando nessa EBD, nesta manhã, com este tema. É importante que você busque também aprender, né? A ministrar esses dons dados pelo Senhor a nós, pelo Espírito Santo a nós, né? É verdade. Nós vamos aqui entrar no tópico de número 2, certo? Edificando a si mesmo e aos outros, né? Isso aqui é muito importante, certo? Nós temos que ter muito cuidado quanto ao propósito dos dons, né? Esse propósito ele tem que edificar a nós, né? E aos outros, certo? Então vamos lá. O subtópico 1 diz assim: edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica a si mesmo, certo? 1 Coríntios 14 e 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Coríntio a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedida pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Eu quero chamar a atenção para isso aqui, pastor Lucas, que existe uma tática hoje entre muitos ministrantes, muitos pregadores, e quando a igreja está fria, ele começa a falar em línguas estranhas, né? E às vezes até muito estranha. E muitos irmãos né? E muitos irmãos correspondem a isso. Mas é verdade, Abraão. Né? Lamentavelmente. Então, a língua estranha é para edificação de si mesmo, tá certo? Para edificar a si mesmo. Só edifica você, porque o irmão que está a ouvir você falar em línguas estranhas, ele não compreende, a não ser que tenha um intérprete na igreja, para que haja com essa interpretação, né? Haja a edificação da igreja, o seu falar em línguas estranhas. E você pode controlar essa língua estranha, né, pastor Lucas? A língua estranha ela edifica a si mesma, mas eu também posso edificar o outro, certo? Eu quero só fazer aqui uma colocação aqui de Meyer Pilmer. Meyer Pilmer, ele diz que os dons do Espírito, né, eles descrevem a capacidade sobrenaturais concedida pelo Espírito para ministérios especiais, né? Para Meyer Pilmer, o propósito principal dos dons do Espírito Santo é edificar a igreja, né, por meio da instrução aos crentes para ganhar novos convertidos. Esta é a finalidade final, né? E
como Abraão já aqui bem orienta, ele diz que o apóstolo, no subtópico 1 do tópico 2, diz que o apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivar a sua devoção particular a Deus através de falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificar a si mesmo. Aí, na sequência, diz: isso não significa que o apóstolo dos gentios proibiu falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito Santo é uma bênção espiritual maravilhosa, né? Então, realmente, o crente ele tem que ser instruído nisso aqui. Lembrando, irmãos, que todo crente tem dom. Agora, o dom de falar em línguas estranhas, de profetizar, que a gente vai ver nas próximas lições, né? É apenas para os crentes que foram batizados com o Espírito Santo, viu? Como é que é, pastor? Explica aí de novo. É assim, os dons de elocução, que é o que você falar línguas estranhas, né? Para falar línguas estranhas, Deus deu os dons a todos. Todo crente tem um dom, certo? Seja ele ministerial e também espiritual. O dom de falar línguas estranhas e profetizar é só para quem é batizado com o Espírito Santo. Sim, entendi. Entendeu? O dom de profetizar E falar línguas estranhas e interpretar línguas estranhas. O dom de interpretar, falar línguas estranhas e profetizar é só para quem é batizado com o Espírito Santo. Sim. Porque Certo. quem não é batizado com o Espírito Santo, como é que ele vai? Se a língua estranha é uma evidência do batismo, se eu não sou batizado, como é que eu vou falar? A não ser que seja aquela elália, Não, xernolália. Xernolália. Xernolália é quando você fala não língua estranha. Você fala língua, o francês, o português, sem nunca ter aprendido ou falado, né? É xernolália. E a pessoa mesmo sem ser batizado já pode o batismo com o entender. Espírito Santo, ele fala glossolalia, né? Isso. E tem o poligrota, que é aquele que fala mais de 3 idiomas. Então é bom saber separar esses 3, então faz uma confusão medonha. Eu já vi crente fazendo confusão tremenda com isso, por não separar a glossolalia, a xernolalia e o poligrota, né? Tem que saber quais a finalidade dos 3. Então o xernolalia, a gente já estudou isso até, eu acho que anteriormente, na outra lição. Deus pode te usar francês ou em outra língua, né? Você entender e até falar sem nunca ter estudado, né? Já a glossolalia é o falar línguas estranhas, como aconteceu lá em Atos, capítulo 2. Isso é muito bom, viu, irmão? Muito bom saber disso. Vá aprendendo aí, né, queridos? Tá certo? Nós temos que ter muita sabedoria quanto ao propósito desses dons, né? Nós vamos ver aqui o subtópico de número 2, do tópico 2, edificando os outros, né? Edificando os outros. E eu acho bem interessante que o apóstolo Paulo diz que ele pode ter os dons tudinho, falar a língua dos anjos, né? É como se ele estivesse dizendo assim: mas se eu não amar o meu irmão, se eu não tiver amor pelo meu irmão... E o interessante aí, Abraão, que ele fala, se eu não tiver o amor, Paulo diz, nada disso tem valor. Por que ele está falando isso? Porque ele está falando aí do amor de Deus, que é o amor ágape. Quando o crente aceita Jesus como Salvador, ele recebe esse amor, está escrito lá em Romanos 5, se não me engano, versículo 3, né? O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. É este amor que Paulo está falando. É o amor ágape, né? Se eu não tiver esse amor, nada adianta, porque... Pastor Lucas, nem uma certa vez um obreiro que me auxiliou em um determinado departamento, ele disse a mim que era impossível de nós termos esse amor. Na realidade, ele é dado, né? Ele é dado, né? É ocasional. Não é um amor próprio. É ocasional. Deus dá. Quando Deus nos dá o Espírito Santo, nós somos salvos por Ele, Efésios 1:13. Quando nós somos selados com o Espírito Santo, lá em Efésios 1:13, quando a gente escuta o Evangelho da salvação, a palavra da verdade, está escrito lá em Efésios 1:13, é o ensinamento quando o crente é salvo. O Espírito Santo é concedido a ele como selo e penhor de Deus, né? É o que garante a salvação. Este amor também está em nós. Nós podemos possuí-lo. E sim, a ponto de amar até nossos inimigos. Porque lembre muito bem que quando você
não tinha Jesus como Salvador, você não conseguia amar seu inimigo, né? Eu lembro muito bem, quando eu não era crente, eu tinha um inimigo que, Deus o livre, de nunca na época fazer alguma coisa por ele. Mas depois que eu me converti, eu dobrei o joelho e orei por esta pessoa. Eu fiquei questionando o que fez isso, o que me incentivou a isso. Mas exatamente foi esse amor que foi derramado no meu coração que me fez. E Jesus, ele fala diversas vezes, né, sobre esse amor. Pois é, quantas e quantas vezes eu fui aqui para a delegacia pregar o evangelho dentro das celas para presos, homens maus, ruins, que mataram, como foi o caso de Yuri Gargari, que aceitou Jesus Cristo aqui, né? Por que eu fiz isso? Foi bondade minha? Não, foi o amor de Deus que foi derramado no meu coração. O Espírito Santo me incentivou por este amor e fez com que eu e outros aqui fôssemos até lá pregar o evangelho. Exato. Então, queridos, olha, os dons espirituais, eles são muito importantes, é uma necessidade da igreja, e Deus os distribui para a edificação da igreja, tá certo, querido? De todos, da igreja como um todo. Porém, né, se você não tiver o amor, você anula, né, pastor Lucas? Anula a importância desses dons. E eu acho bem interessante, eu acho que no ano 2012, se não me falha a memória, logo no ano que esse irmão me questionou a respeito que nós não tínhamos capacidade de possuir esse amor, né? Eu achei interessante porque no mesmo ano aconteceu um fato nos Estados Unidos, em uma das cidades dos Estados Unidos, num cinema, em que um jovem estava com a sua namorada naquele cinema e de repente entrou um atirador. E aquele jovem, ele se abraçou com a sua noiva, com a sua namorada, né, para que os tiros não a atingissem. E ele foi morto. Ele foi morto. Então ali a gente vê o amor, né? Um amor que foi doou a sua vida por outra pessoa, para não ver aquela pessoa ser atingida. Então, querido, esse amor, ele tem que permear em nosso coração. Não adianta a gente ter dom de profecia, de discernimento, de interpretação de língua. Não adianta a gente ser elitizado pelos irmãos, verdade, né, se não tiver esse amor, tá certo? Existe comentário de muitos irmãos que após o culto o irmão estava pregando uma bênção e tal, e após o culto pediu uma carona no pregador e o pregador disse que não podia levar, né? Eu já vi diversos irmãos reclamar sobre isso, ou uma atitude logo após a pregação. Então, a importância do amor, né? Paulo fala aqui, o escritor aqui colocou na Bíblia, né, o capítulo 13, a suprema excelência do amor, como epígrafe do capítulo de número 13. Então você veja que Paulo vai dizer no versículo 4, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então veja aqui a suprema excelência do amor, tá certo? E se você tem esse amor e possui esses dons, que são dons ocasionais, né, pastor Lucas? O camarada que tem o dom de profecia, ele não pode a todo tempo estar profetizando para um, para outro. É isso que nós queremos entender nesta lição, o propósito do dom. Você não pode sair por aí ou estar mandando mensagem profética, né? Tá certo? Mandando mensagem profética e em seguida mandando pix. Hoje tá a onda, né? Então, queridos, Abraão, estava vendo aqui algo interessante, que Paulo no capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios, Paulo procura corrigir o abuso e o descontrole do uso dos dons espirituais, principalmente o dom de línguas, né? Exortando a mesma igreja de Corinto, que diz, né? Lá em Coríntios 14, 26, Paulo está exortando, ensinando, né? Dizendo, que farei, pois, irmão, quando vocês se juntais? Ele está falando, quando for haver o culto, como é que vai ser? Qual é o procedimento? Eles, cada um de vós tem salmos, olha aí, né? Salmos, eram os cânticos, né? Tem doutrina, aí terceiro, revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo
para edificação. Aqui temos um modelo de um verdadeiro culto pentecostal. Em primeiro lugar, a prioridade é da palavra, né? Salmo, doutrina, presta atenção. Aí depois vem as manifestações espirituais de revelação, né? Que é ciência, né? Língua, interpretação. Tudo deve ser feito para a edificação da igreja. Se não for, não faz sentido demonstrações vazias de espiritualidade, por mais espontânea e interessante que elas sejam, né? Então, Paulo está ensinando aqui como deve ser um culto pentecostal, irmão. Tem salmos, eu creio que se refere aqui a cântico, né? A doutrina, que é o ensinamento. E outro detalhe aqui que eu ia trazer a atenção dos irmãos, né? Todo culto nosso tem que ser de doutrina. Doutrina quer dizer ensinamento, certo? Todos os cultos tem que ser. A gente separa, né? Da segunda-feira, culto disso, culto daquilo, na sexta-feira, culto doutrina. Todo mundo espera que o ensinamento é só na sexta-feira, mas biblicamente o ensinamento era todos os cultos, entendeu? Não tinha culto diferenciado como tem hoje aqui não, nas nossas igrejas, né? Todos os cultos tinham ensinamentos, era doutrina, o povo precisava aprender, né? E ensina, Paulo está aqui em 1 Coríntios 14, 26, está aqui o modelo, irmãos. Olha só o que Paulo diz aqui, pastor Lucas, no capítulo 14 de 1 Coríntios. Capítulo 14, verso 6. Olha só, parece que os irmãos aqui desejavam que Paulo fosse fervoroso. Ele fosse mesmo um pentecostal. Olha só, e Paulo diz assim: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, que aproveitaria? Diga aí. Lembrando que Paulo era pentecostal, né? E pelo que o texto diz, falava em línguas estranhas. Falava línguas estranhas. E os irmãos exigiam dele. Dons, mas só que ele sabia usá-los, né? Né? Os irmãos exigem, né? Exigem que o pastor Paulo falasse em línguas estranhas. Mas que proveito os irmãos teriam? Aí quando a gente vai para o verso 14, né? Verso 13, 14, 15, ele vai dizer assim: pelo que o que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque você orar em línguas estranhas e não entender o que você está orando, Paulo vai dizer no verso 15, no verso 14, que é orar e não ter fruto. Olha só, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, né? Ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Olha que coisa. Aí o verso 15, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também, o que farei, pois? Ele vai responder aqui, dando o entendimento aos irmãos: orarei com o espírito, mas também com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Eu já vi gente, pastor, em determinada congregação, cantando em línguas estranhas. Que mensagem você está passando para a igreja? Para a igreja. Que mensagem você está passando para o ouvinte? Tá certo? Queridos, no subtópico 3 ainda, fala edificando até o não crente. Aí o comentário diz que embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falar em línguas, isto é, edificarem a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, da aplicação, a Bíblia de Estudo aplicação pessoal e não pentecostal, diz sobre este texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante, né? E diz que todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, seja crente ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós, como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado, né? Como é que ele vai entender isso? Então isso é de importância, a questão de você estar ministrando a palavra de Deus, que o objetivo de um culto, irmãos, o objetivo de um culto, seja ele qual for, é trazer o ensinamento da palavra de Deus, para que as pessoas, o pecador, entenda que é um pecador,
e venha a ser salvo. O crente já salvo, ele vem a ser fortalecido pelo aquele que está escutando. Por isso que eu recomendo, eu sempre bato nessa tecla, né? Que nossos cultos têm que ter mais tempo para a palavra de Deus. Todos os cultos, né? Ter pelo menos 1 hora. Se um pregador não vai 1 hora, coloca 2, meia hora para cada um. Mas que o maior tempo de culto seja para a palavra. Às vezes, lamentavelmente, em alguns cultos a gente vê muita coisa, muita conversa e a ministração da palavra, que é essencial, fica lá para o finalzinho. Aí quando você vai ver é 15, 20 minutos de palavra e você vai pregar correndo a mensagem que você tem que ir nas pressas porque o relógio está andando e você tem que acompanhar ele, né? Eu acho que isso tem que ser mudado em muitas igrejas, viu? E até, pastor, uma orientação aqui aos irmãos, quando se dirigirem ao templo para cultuar ao Senhor, e os irmãos peçam misericórdia a Deus, né? Que é uma batalha espiritual muito grande, na questão da absolvição da palavra. Às vezes o irmão vem à igreja e não pede a Deus que abra os seus ouvidos para atentar à palavra que está sendo pregada, que está sendo ensinada. E muitas vezes você entra na igreja, né, ouve ali a mensagem, né, ouve a mensagem, tem até a diferença entre escutar e ouvir, né? Ali ouve aquela mensagem, mas não entende, não compreende, né? Não compreende, e sai para casa vazio. Deus não falou comigo hoje e tal, sendo que Deus está falando através da sua palavra. Então, quando chegar na igreja, se ajoelhe, peça a Deus que abra os seus ouvidos, né? Que você absolva esta palavra, que você saia daqui fortalecido, cheio, edificado com a palavra de Deus, tá certo? Porque esse é o propósito dos dons. Só lembrando aqui, eu quero trazer as palavras de Paulo aqui. Lembrando, irmãos, lá em 1 Coríntios 14, versículo 39, Paulo deixa bem claro, viu? E eu e Abraão e a minha pessoa aqui também vamos deixar claro isso, que o ensinamento dessa lição não é para que os irmãos parem de falar línguas estranhas, não é para que os irmãos deixem, não, é para saber usá-los. Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, versículo 39 ao 40, ele diz: portanto, irmãos, procurais com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Certo? Paulo diz: não proíba ele de falar a língua. Agora, quando chega no versículo 40, mas se faça tudo decentemente e com ordem, né? Paulo deixa claro, se alguém for falar língua, não é para proibir, mas tem que haver ordem e decência. Eu já vi cultos aqui, às vezes, na sexta-feira, o pastor está ensinando, aí o irmão fica lá atrás: glória a Deus, lá vai, não sei o quê. Na hora da pregação, né, aqueles... E o glória a Deus, irmão, não é pecado, não. Podemos glorificar a Deus, sim. Eu dou glória a Deus, mas eu fico acompanhando a mensagem e tem aquele momento marcante, né, que o pastor fala, que eu vejo até às vezes que ele dá uma pausa para a gente dar o glória a Deus, né? E assim sucessivamente. Não ficar toda hora atrapalhando, né? Atrapalhando e achando que está fazendo um bem a Deus com isso. Verdade. Nós vamos aqui entrar ao tópico de número 3, né? Que vai falar sobre edificar todo o corpo de Cristo, certo? Todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja é o primeiro subtópico. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo dedica os capítulos 12 e 14 para falar a respeito do uso dos dons na igreja, certo? Paulo não proíbe, como o pastor Lucas já falou aqui, Paulo não proíbe o falar em línguas estranhas, mas que seja feito com entendimento, decentemente e com ordem, né? Então nós temos que entrar num culto, querido, saber o que aconteceu naquele culto, né? Saber o que aconteceu. Muitas vezes a gente pergunta: irmão, e aí a leitura foi aonde? Às vezes a gente chega atrasado na igreja e se encosta perto do irmão, né? Irmão, a leitura foi aonde? Não sei. Pois é, isso né? acontece muito, né? Então nós temos que estar atento, querido, temos que estar atento para que sejamos edificados, né? Os dons na igreja. Conforme diz Thomas Hoover, né? Parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito Santo, coopera para o bem de
todas, né? O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Ainda falando sobre, né, a excelência do amor, tá certo? O amor, ele diz aqui, o amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Então faça tudo com discernimento, com amor, tá certo? Para que a igreja seja edificada como todo o corpo de Cristo. Então nós temos visto aí muitos irmãos, inclusive eu vi já diversos irmãos falando sobre isso, pastor Edivaldo, por exemplo, falando sobre muitos irmãos se dizer, eu sou a igreja. Você não é a igreja, você pode ser, talvez seja um membro do corpo, né? Talvez seja um membro da igreja, mas a igreja, ela só é igreja quando ela tem todos os seus membros interligados, não é isso, pastor Lucas? Verdade, nós somos membros da igreja, né? Fazemos parte da igreja porque somos membros, né? Exato. É o corpo místico de Cristo, né? Que forma a igreja. Então o comentarista, pastor Elinaldo, ele vai dizer aqui ainda, continuando aqui o capítulo 13, sem o amor de Deus nos tornamos egoístas, por isso que se eletiza, né? Por isso que muitos irmãos se eletizam, porque sem o amor de Deus nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é de edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida, certo? Então, queridos, fiquem atentos a tudo isso para que possamos aprender, tá bom? Com a palavra de Deus. Eu creio para uma igreja não cometer o erro, qualquer pastor ou líder que estiver à frente da congregação, basta ele ler 1 Coríntios 14, 26. Pronto. Então, você ler 14, 26 e seguir essa norma que Paulo ensinou, né, você vai ter um culto tranquilo, pentecostal e tranquilo, né? Eu vou ler novamente aqui, né, que diz, quando vocês vos juntais, cada um de vós tem salmo, né? Tem doutrina, aí tem a revelação, tem língua, olha os dons aí aparecendo, ó. Tem interpretação, olha os dons aqui aparecendo no culto, né? Falar línguas, interpretar, mas observe que começa com os salmos, na sequência vai o ensinamento, a doutrina, né? E depois você vê que pode ter as manifestações dos dons. Então, se seguirmos essa regra, né? Vamos ter um bom culto pentecostal, né? Sem meninice, sem ser chamados meninos em Cristo, né? E carnais, como Paulo chamou ali a igreja em Corinto. O pastor Emerson Fonseca está dizendo aqui que quando aceitou, acho que é Emerson ou então é Maria, quando aceitei Jesus há 28 anos, vi muito pastor Gilmar Santos, né, cantar em línguas estranhas. Irmão Emerson, isso havia muito. Inclusive, muitos irmãos, né, falavam em mistério na hora da leitura da palavra. E o camarada levava um tempo, né, para ler a palavra, porque o irmão não deixava. Tá entendendo? Então, isso acontecia muito em tempos atrás, em tempos nossos atrás. Eu vi muito isso. O pastor começava a ler a leitura ali, o cabo lia um versículo mesmo que mexia com o coração, mas o cabo pega em línguas estranhas e ficava ali sem entender a leitura da palavra por completo. Verdade. Pastor, deixa eu ver aqui, irmão Eliel aqui tá falando também. Pastor Eliel, Paulo diz que haja interpretação ou se cale. Olha só que coisa. Se não houver interpretação, pare de falar. Mas esse cale aí, né? Esse cale é bom entender, viu, para não confundir as coisas. Vamos entender. Observe que eu acabei de ler um versículo aqui lá em Coríntios 13, 20, 39. 13, 39, que procurais com zelo profetizar e não proibais falar a língua, entendeu? Aí Paulo está dizendo se cale. Vamos interpretar isso aqui para não haver erro, né? Aqui está no caso, se Deus tomar você em línguas para falar, presta atenção para a gente separar as coisas, viu? Para não haver confusão. Se Deus me tomar em línguas para falar e ver que tem alguém ali que vai interpretar, aí eu falo e vai ter o intérprete. Mas se não tiver ali, se eu começar a falar, ninguém interpretar, aí esse é o se cale, né?
Agora, se eu falar em línguas estranhas, que não é, que Deus não vai me usar para interpretar, eu posso falar sim. E Paulo disse, não me proíba. Quer que esse falar em línguas também não venha prejudicar a pregação, né? Esses cuidados que Paulo está ensinando. Então, Paulo está ensinando a não proibir o falar línguas, Porque né? a E pessoa se que for tem... usado no dom de línguas para caso de interpretação, e se não houver alguém, eu tenho que me calar. E até porque, pastor, a pessoa que tem o dom, ela tem o controle também sobre o dom. Sim, às vezes que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, não o Espírito Santo. Mas eu estou consciente, eu estou ciente, eu estou falando línguas extremas, mas estou ciente, né? Não é como lá no Espiritismo, não. No Espiritismo eu lembro muito bem quando alguém estava lá com manifestado, né? Ele estava inconsciente quando terminava aquilo. Foi o que eu fiz, né? Na igreja não, irmão. Na igreja não pode acontecer isso não. Apesar que eu já vi gente que estava cheio do Espírito Santo, que caiu, pulou e lá vai, quando terminou, disse, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Se você não sabia não, irmão, foi isso. Não, então tem alguma coisa estranha nisso, entendeu? Então esses cuidados que sem devemos entendimento, ter, né? Então vale ressaltar isso aí, né? Que Paulo até está aqui organizando o culto, né, pastor Lucas? Ele está trazendo uma liturgia. Ele está uma liturgia, trazendo uma liturgia como deve proceder ao culto na igreja de Coríntio, né? Que havia esse... meu amigo, era uma rajada de línguas estranhas muito grande, sem interpretação, e os irmãos ainda vivendo no pecado, né? E os irmãos ainda vivendo no pecado. Se você for observar, o pastor Lucas já leu aqui um texto em que a igreja ainda participava da idolatria, né? Era uma igreja idólatra, era uma igreja, Paulo disse que era uma igreja carnal, mundana, tá certo? Então, veja só como era a situação daquela igreja, e Paulo traz agora uma organização. Vocês tirem pelo capítulo de número 23, né, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, como era a Santa Ceia daquela igreja. Até a Santa Ceia estava desorganizada, os irmãos bebiam tanto vinho que ficavam embriagados. E eram dissensões, eram contendas, e Paulo diz ainda assim, e em parte eu creio, porque Paulo conhecia aquela igreja, né? É verdade. Então que nós não sejamos mais ignorantes, como disse o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, mas que nós agora tenhamos. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de ser pentecostal, ou seremos crente frio, não. E nós temos até que ver o que é o pentecostalismo. A gente teve uma lição aqui anterior falando exatamente só sobre isso, né? Sobre o pentecostalismo, né? E o sentido de ser pentecostal, né? Tem que ter entendimento, né? Não confundir o avivamento com o movimento. Pois é. Diz aqui o subtópico 2, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificar espiritualmente, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, 1 Coríntios 3:9. Os ministros, sábios arquitetos, né? 1 Coríntios 3:10. O fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo. É a base, né? É a base. Que sustenta. 13:11. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Nós temos visto, querido, muitos irmãos que se elitizaram, né? Com os dons, porque possuem algum dom, e acabam dividindo a igreja, né, pastor? Acabam formando grupos. Irmãos, assim como a igreja de Corinto, uns gostavam mais de Apolo, não sei se Apolo era um irmão mais ensinador, mais eloquente, mais fervoroso. Era eloquente, mas teve que aprender, sabe? E Paulo mais ensinador, mais cauteloso, né? Que a gente vê essas diferenças nos nossos líderes, né? Tem pastor que é mais avivado e tal, mas você tem que... mais voltado ao ensino, mais né? voltado ao ensino, mais maduro. Eu digo mais maduro. Né? Mas isso é bem interessante. Isso tudo, Abraão, para a edificação da igreja, né? São dons dados por Deus, né? Para edificar a igreja, os crentes, né? Os salvos da pessoa de Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, ele se utiliza do corpo como exemplo, né? Porque cada membro tem a sua função. Cada membro tem sua função na igreja, né? Diferente. Cada um no seu lugar, né? Lembrando que Deus pode usar você com mais de um dom, viu? Não vou dizer que vai usar em todos, não, porque já seria demais também, né? Exatamente. Mas pode usar com mais de um dom, né? O irmão Delcio está dizendo aqui, o Espírito Santo é organizado
só o falar em línguas que seja para edificação do próprio. Mas se o Espírito Santo tem algo para se revelar ao próprio Espírito, dá a interpretação. É exato. Alguém para a edificação da igreja. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Ele está dizendo aqui que se o Espírito Santo quer falar com alguém... É aquilo que eu falei há pouco tempo, né? Explicando, né? Se o Espírito Santo quer falar para a igreja... com certeza vai surgir o intérprete, né? A interpretação. E não vai usar o dom de línguas estranhas, tem que ter o intérprete, né? Se for nesse sentido. Vamos lá, o subtópico número 3, né? O subtópico número 3, dispenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Vocês já vão ver aqui que não é só Paulo que fala dos dons, né? Então, assim, os apóstolos, todos eles eram conhecedores desses dons, né, pastor Lucas? Sim. E utilizavam eles com propósito. Eu acho bem interessante essa questão, né? A diferença que havia de personalidade entre os apóstolos. Isso também é fundamental para nós entendermos, porque Paulo se utiliza do corpo, como eu estava dizendo, para que cada membro tenha ali a sua funcionalidade. Exatamente. A sua importância. Mas não deixa de ter importância. Não né? deixa de ter importância, né? É importante. Só lembrando aqui, irmãos, que Paulo resiste que há 9 tipos de dons, né? Ele não está falando aqui que não 9 dons, viu? Vou lembrar isso. Não 9 dons. Ele está aqui falando apenas ele resiste a 9 tipos de dons, que dons espirituais, né? É isso que ele está orientando aqui, para não confundir com os outros que a gente vamos ver mais nas próximas lições, né? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versos 10 e 11, ele usou a figura de dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem, né? E os distribuía para a alimentação da família. Aqui é uma figura, Pedro trazendo aqui uma figura para a gente entender como é que nós devemos administrar esses dons, né? Distribuindo entre os irmãos. Dessa forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. 1 Coríntios 4 e 1, Efésios 2 e 19, certo? Nós precisamos saber alimentar. Nem todos têm o mesmo dom, né? Nem todos têm o mesmo dom. Talvez um tenha um dom de uma maior importância, pelo menos os irmãos classificam assim, né, pastor Lucas? Com certeza. Entre nós há essa classificação. Eu gosto mais do irmão ali quando ensina, esse ali não tem o dom de ensinar. Mas nós sabemos que Deus dá a cada um os dons. Eles precisam ter o cuidado do uso dos dons concedidos pelo Senhor, né? Quem tem o dom, né? Quem tem o dom, ele precisa, né, ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Tá certo? Então, queridos irmãos, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, tá certo? E esse dom que Deus dá a cada um de nós, pastor Lucas, né? Nós temos visto que muitos irmãos acabam cobrando, né? Ganhando dinheiro mesmo com esses dons, principalmente o dom de profecia nos dias que nós estamos vivendo. É um dom muito caçado, muito procurado. Procura-se um profeta. Tem muita gente aí que procura-se um profeta. Estão se dando, entre aspas, né? Dando bem, né? Estão ganhando dinheiro com isso, não é verdade? Eu conheci. Mas essa turma vai chegar um dia diante de Cristo e vai dizer: Senhor, mas no teu nome eu não profetizei, né? No teu nome eu não fiz isso e aquilo. Senhor, afastai-vos de mim, maldito, não vos conheço, né? Lamentavelmente, essas pessoas, né? Que ficam elitizadas, né? Vão se complicar no dia do juízo final.
Quando chegar lá, Jesus dizer, rapaz, você profetizou, mas você não recebeu? Já foi pago já, né? Você já foi pago, meu irmão. Essa é a sua Apartai-vos recompensa. de mim que eu não conheço, né, pastor Lucas? Afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Então eu já conheci, talvez você conheça várias pessoas, queridos, que quando está passando uma crise, uma dificuldade financeira, alguma enfermidade, alguma coisa, se dirigem, né, a procurar algum profeta com alguma Não, eu mensagem. conheço pessoas que saem daqui do nosso estado, vão para outro estado em busca de profetas, entendeu? Eu não sei se verdade. eu conheço mais de um, tá? Eles saem do Tem-se estado e essa vão cultura, procurar, né? E essa cultura, pastor Lucas, ela já vem há muito tempo em nosso meio. Muitos irmãos procuram ciclo de oração mais humilde. Agora também, Abraão, cabe uma responsabilidade a nós da igreja local aqui e demais congregações, de não apagar o Espírito Santo também, né? Exato. Dos crentes buscarem, Pra que eles não como Paulo sinta falta, ensina, que não sinta falta, eu tenho que buscar fora, né? Entendeu? Então é bom que tenha aqui, em todas as congregações, né? Na sua congregação você era bom, porque às vezes o cara vai para fora porque às vezes não tem aqui, né? E os dons foi dado à igreja. Os dons é para ser usados, né? Então requer que nós também busquem, como Paulo ensina, os melhores dons ou os dons, né, para o uso na igreja, porque parece que a gente se incomoda com isso, né? Se acomoda com isso e não busca, mas aí nós devemos buscar, né, esses dons, irmãos, e para o uso da congregação, né? Para que seja como a igreja de Corinto, né? Para que não lhe falte dom. Para que não falte dom, né? Agora sem meninice, né? Com maturidade, com decência, né, pastor Lucas? Exatamente. Então, queridos, é bom a gente como líderes, né, buscar esses dons para que os irmãos sejam edificados em nossas congregações, nossa igreja, para que não vá buscar em outro lugar, tá certo? Se alguém falar, fale segundo, olha aqui. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, que Deus dá, para que em tudo, né, seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Isso é Pedro falando no capítulo, na primeira carta, na primeira epístola, capítulo 4, verso 10 e 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, né? Não use o nome de Deus para falar algo que Deus não falou. Verdade. O irmão Fabiano Santana está dizendo aqui: nenhuma profecia está acima das escrituras. Correr atrás de profecia de igrejas em igrejas e desprezar a palavra de Deus, né? A Bíblia, né? Que está ao nosso alcance. É verdade, irmão Fabiano Santana. Muitos crentes têm desprezado a palavra de Deus, lamentavelmente. É verdade, e quando Deus quer falar com alguém, Ele levanta um profeta. Se você... Deus sabe a necessidade de cada um, né, pastor? É verdade. Se você lê a Bíblia, se você estuda a Bíblia, ou se você não lê a Bíblia, não sei, e Deus quer falar com você usando um irmão que tem o dom da profecia, Ele vai fazer isso, irmão. Eu creio, Abraão, que no decorrer desse trimestre Deus vai levantar aí muitos dons para muitos irmãos, sabe? É verdade. Ele vai aprendendo, né? Vai vendo ensinamento e vai encorajando, exortando, né, os irmãos a buscarem, né? Isso vai trazer um fortalecimento espiritual. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, pastor Lucas, com toda essa problemática que nós estamos vivendo, esse desânimo, essa desmotivação que a gente está vendo nesses dias. Eu estou crendo num avivamento espiritual em nossos dias. Estou crendo mesmo num avivamento espiritual. Tem muito crente orando, pastor. Assim. Tem que haver Abraão, um despertar nos crentes nesse sentido, né? Porque há 2000 anos atrás já houve o derramamento do Espírito Santo e continua, é contínuo, certo? Então o que está precisando hoje eu falo de um avivamento individual. Paulo diz: desperta o dom que há em ti. Entendeu? Estava se esfriando. Isso, exatamente. E Paulo, ele fala sobre isso. Um despertar, né? Um despertar. Um despertar. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Paulo diz: desperte o dom que há em ti. Então, Paulo sacode Timóteo ali, né? Exatamente. Então o que está precisando hoje em muitos
crentes é esse despertar, né? Despertar o dom que há em mim, certo? Porque às vezes você se acomoda, aí vai deixando de lado, às vezes fica até com medo de usar, de alguém te criticar, algo desse tipo, e você se acomoda e vai esfriando, como lá em Tessalônica, né? Vai esfriando, com um pouco mais não estão mais interessados, e é obrigado Paulo chegar e dizer: ei, pessoal, acorda, desperte o dom que é em vocês, haja um despertar dos dons. É verdade. Né? Eu não digo que, uma vez, irmão, não é um novo derramado do Espírito Santo, não vai haver mais novo derramado do Espírito Santo mais não, viu? Já aconteceu já. Mas um despertar, sim. Até ele fala em Romanos, acho que Romanos 13, 11, né? Ele diz: olha, desperta, acorda, porque a nossa salvação está mais próxima agora do que no início da nossa fé, né? Um alerta, né? Um alerta, né? Então eu creio, querido, nesse despertar. Quando a gente olha a proporcionalidade dos irmãos que estão orando na igreja, para o tamanho da igreja, a gente vê pouca gente, pouquíssima, cerca de 1% ou menos disso. Mas quando a gente olha no Brasil inteiro, no globo terra, quando você vê através das redes sociais, irmãos orando na África, você vê, irmãos, o evangelho crescendo na América do Norte, com todos os impedimentos, com toda a perseguição, a gente percebe, querido, que Deus está no controle dessa situação, que Deus está conosco, e muita gente vai despertar, nem que seja arrochando o parafuso. Com certeza, com certeza. Então nós louvamos a Deus, querido, por esta aula maravilhosa de hoje, tá certo? Na próxima aula nós vamos falar sobre os dons de revelação. Começa já a falar, né? Cada dom, né? Cada Exato. lição agora vai ser importante, irmão, porque cada aula agora é falando referente sobre cada dom, explicando especificamente cada um. Isso é muito importante. Dom de revelação, a necessidade desse dom nos dias de hoje, né? Então, querido, nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, por esta oportunidade de transmitir a EBD desta forma. Deus o quis assim, né? E nós louvamos a Deus por tudo, continuaremos orando pelas nossas autoridades, que Deus dê sabedoria, entendimento, e que Deus haja com a sua justiça, né? Com a justa justiça, porque justiça é só de Deus, né? Nos dias em que nós estamos vivendo. Então, queridos irmãos, muito obrigado por nos acompanhar. Lembrando, Abraão, só uma vez, à noite nós vamos ter o nosso culto de missões, né? Pelo Semear, viu? Vai ser a live, certo? Vamos começar às 18 horas e vamos terminar um pouco mais cedo, às 19h40, né? 19 e pouco aí, por causa que de 8 horas, né? Tem o decreto, né? Que até isso. Então devemos ter esse cuidado, viu? Então, os irmãos nos acompanhem, né, na live aí que vai ser às 18 horas, vamos iniciar e vamos terminar 19h40, 19 e pouco aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Graças a Deus, nós vamos orar, agradecendo a Deus por esta oportunidade, em nome de Jesus. Agradecendo também ao irmão Wellington, né, que tem sido um grande cooperador aqui, né? Você fica imaginando se não fosse o irmão Wellington aqui. É verdade. Nossa situação, né? Tem que orar muito pelo irmão Wellington e não só orar, tem que ajudar ele, né? Ele vem para cá, olha, ele mora lá em Santo Antônio. Vai vir para cá, né? Nos ajudar aqui, à noite vai estar aqui de novo, né? Tem que orar aí muito pelo você, viu, Wellington? Tem sido bênção para a nossa vida. A irmã Irislene Reis, não sei quem é, mas ela tá dizendo uma aula maravilhosa. Muito assunto bom, irmão Fabiano falando. Glória a Deus, aprendi muito, né? Olha só que bênção, né, pastor Lucas? Então, meus queridos, muito obrigado. Nós vamos orar por você, por sua casa, por sua família. Que Deus abençoe o seu domingo, a sua casa. Que Deus supra as suas necessidades. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar dentro desta crise, assim como fez ao seu povo no passado. Ele continua a fazer no presente e fará no futuro. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esta oportunidade. E o pastor Lucas vai dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estar transmitindo aqui a Escola Bíblica Dominical através desta live. E tem alcançado bastante gente agora, vai alcançar mais a mais tarde e depois. Pai querido e Pai amado, muito obrigado por tudo. Abençoa os nossos líderes, pastor Abner, pastor Evano Wilson, toda a sua igreja, todos os líderes, todos
os dirigentes, os pastores, a todos, Deus. Muito obrigado por tudo, aos irmãos que estavam nos acompanhando através desta live, através da internet. Que o Senhor os abençoe, supra as suas necessidades, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a sua bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.